Você passou anos cavando, virando terra, amontoando solo, capinando, e no final da colheita ficou com as costas destruídas e uma quantidade de batatas que mal justificou o esforço. Toda a temporada é a mesma história. Prepara canteiro com enxada, cava sulcos fundos, planta, amontoa terra conforme planta cresce, capina semana após semana porque ervas daninhas explodem no solo revolto, e na colheita cava de novo tentando não furar as batatas com a enxada. Trabalho dobrado, resultado pela metade. E ninguém te explicou que todo esse esforço não é necessário. Que existe método onde você coloca a batata diretamente sobre o solo, cobre com palha, e meses depois afasta a palha com as mãos e encontra batatas limpas, soltas, praticamente entregues sem cavação nenhuma, sem enxada, sem lombalgia, sem ervas daninhas, com produção igual ou superior ao método tradicional. E a razão pela qual ninguém ensina isso não é porque não funciona. É porque método que elimina esforço, dispensa ferramentas e não precisa de insumo nenhum não interessa a quem vende produto e equipamento agrícola. Aqui no Cultivo Educativo, você vai aprender como a natureza já desenvolveu o sistema mais eficiente que qualquer enxada. Então se inscreve agora no canal, porque o que vem a seguir vai acabar com o sofrimento desnecessário na sua horta. Se você não conhecer cultivo de batatas sem escavação e continuar usando o método tradicional de cavação intensa, você vai continuar destruindo sua saúde física desnecessariamente, vai continuar compactando o solo que tanto se esforça para preparar, vai desperdiçar horas em capinas intermináveis de ervas que explodem em terra revolto e vai colher com dificuldade o que poderia ser colhido simplesmente afastando palha com as mãos. Isso não se trata de ser preguiçoso ou cortar caminho. Isso se trata de entender que solo não precisa ser forçado para produzir, precisa ser respeitado. Em florestas e campos onde ninguém cava, solo permanece fértil, úmido e solto por décadas. Minhocas criam canais, fungos constroem estrutura, matéria orgânica se acumula e alimenta. Tudo sem enxada, tudo sem esforço humano. E batata não é planta que precisa de terra compactada e revolvida constantemente. É planta de origem andina que evoluiu em solos leves, ricos em matéria orgânica, bem drenados e cheios de vida. Quando você revolve o solo agressivamente toda a temporada, destrói exatamente a estrutura que planta precisa. E quando você para de cavar e começa a cobrir, você cria a condição que batata sempre preferiu, mas que a agricultura convencional nunca ofereceu. E a diferença entre colheita que machuca e colheita que encanta está em parar de lutar contra a natureza e começar a trabalhar com ela. A razão pela qual você precisa conhecer cultivo de batatas sem escavação é para entender que esforço excessivo em agricultura muitas vezes é sinal de que estamos trabalhando contra processos naturais ao invés de a favor deles. E isso funciona porque batata produz tubérculos em estolões que crescem horizontalmente no solo. E quanto mais camadas de material orgânico solto você adiciona, mais estolões se formam e mais batatas são produzidas. Há 3 princípios fundamentais aqui. Primeiro, solo não revolto mantém estrutura biológica que organismos vivos levaram anos construindo. Segundo, cobertura orgânica reproduz condição natural que batata evoluiu preferindo. E terceiro, mais camadas de palha adicionadas durante crescimento significa mais andares de produção subterrânea. E esse terceiro princípio é onde vamos focar hoje, porque a maioria das pessoas não sabe que adicionar palha durante crescimento multiplica a produção ao invés de apenas proteger solo. O fundamento número 1 é a origem andina da batata, que a agricultura moderna ignorou completamente. Batata, Solanum tuberosum, foi domesticada por povos andinos há mais de 8.000 anos nas regiões do atual Peru e Bolívia. Solo andino natural, onde batata evoluiu, é leve, rico em matéria orgânica de folhas e vegetação decompostas, bem aerado, com excelente drenagem. Não é solo que ninguém revolveu. É solo que minhocas, fungos e micro-organismos estruturaram ao longo de séculos sem interferência de enxada. Quando a agricultura moderna chegou e começou a plantar batata com revolvimento intenso, estava criando condição completamente diferente do ambiente original da planta. E batata produzia apesar disso, não por causa disso. Agora imagine oferecer à batata a condição mais próxima de onde evoluiu. Solo coberto com matéria orgânica decompondo. Umidade estável. Temperatura regulada. Vida microbiana ativa. Você não está inventando técnica nova? Está devolvendo planta às condições que ela sempre preferiu, mas que a agricultura convencional tirou dela. O fundamento número 2 é como o mulch de palha reproduz condição ideal para desenvolvimento de tubérculos. Mulch é qualquer material orgânico usado para cobrir solo. Palha de arroz, palha de trigo, folhas secas, capim seco, serragem, qualquer material funciona. E quando você coloca a camada generosa de 10 a 15 centímetros sobre batatas plantadas diretamente na superfície, algo importante acontece em múltiplas frentes simultaneamente.
Umidade é retida porque a evaporação da superfície é bloqueada. Você rega com muito menos frequência. Temperatura do solo é regulada porque palha isola contra calor excessivo do sol e contra frio noturno. Ervas daninhas são bloqueadas porque sementes não têm luz para germinar sob camada espessa. Você praticamente elimina a capina. Solo embaixo permanece solto e úmido porque não há pisoteio, não há compactação, não há ressecamento que formaria crosta dura. E matéria orgânica começa a se decompor lentamente, alimentando o solo progressivamente. É camada única que resolve 4 problemas ao mesmo tempo que método convencional combate separadamente com 4 soluções diferentes. O fundamento número 3 é a multiplicação de produção através de camadas sucessivas. E aqui está o segredo que transforma método simples em sistema de produção surpreendentemente generoso. Conforme planta de batata cresce e talos se desenvolvem, você adiciona mais camadas de palha ao redor, cobrindo talos até deixar apenas folhas superiores expostas. E cada vez que você faz isso, talos enterrados formam novos estolões. E novos estolões formam novos tubérculos. É como construir andares. Primeiro andar de batatas na base, segundo andar de batatas no meio, terceiro andar de batatas no topo. Mesma planta produzindo em múltiplas alturas, ao invés de apenas na base. Método convencional. Amontoa a terra por essa mesma razão. Mas amontoar terra cria compactação, exige esforço físico enorme. E solo seco e compactado limita desenvolvimento dos estolões. Palha solta e aerada não compacta. Estolões se desenvolvem facilmente. E você adiciona camadas sem esforço, ao invés de carregar e amontoar terra pesada. O fundamento número 4 é solo vivo que trabalha por você enquanto você descansa. Quando você para de cavar constantemente, algo acontece debaixo do solo que você não vê, mas que transforma completamente produtividade ao longo do tempo. Minhocas que eram destruídas por enxadas a cada temporada começam a se reproduzir e proliferar. Canais que criam aeração e drenagem natural multiplicam. Fungos micorrízicos que formam associação com raízes de plantas e amplificam a absorção de nutrientes se estabelecem porque não são destruídos a cada revolvimento. Bactérias benéficas, que fixam nitrogênio e decompõem matéria orgânica, colonizam estáveis, ao invés de serem constantemente perturbadas. E resultado é solo que progressivamente se torna mais fértil, mais solto e mais produtivo, sem que você adicione nada além de cobertura orgânica. A agricultura convencional destrói essa biologia a cada temporada. E depois tenta compensar com fertilizante externo. Sem escavação, você mantém e amplifica o que sempre deveria estar lá. O fundamento número 5 é colheita que parece mágica para quem sempre cavou. E esse é o momento que converte qualquer cético. Quando chega a hora de colher no método convencional, você precisa de enxada ou forcado. Cava ao redor de cada planta tentando não furar batatas, tira terra de cada tubérculo e termina com costas destruídas e mãos machucadas. No método sem escavação, você se ajoelha, afasta palha com as mãos e encontra batatas limpas, soltas, praticamente entregues. Não há terra compactada prendendo tubérculos. Não há necessidade de ferramenta. Mãos afastam material solto e batatas aparecem. E você pode fazer colheita gradual, retirando batatas maiores e deixando menores, continuarem crescendo ao invés de colher tudo de uma vez. Isso significa acesso a batatas frescas ao longo de semanas, ao invés de colheita única que você precisa armazenar e que perde qualidade com o tempo. Agora me diz uma coisa. Você já desistiu de plantar alguma coisa por causa do trabalho físico que exigia? Comenta aí embaixo o que foi. Quero saber quantas pessoas abandonaram o cultivo por esforço desnecessário que poderia ter sido evitado. Agora, aqui está a parte que transforma como você pensa sobre esforço e produtividade na horta. Por que a agricultura convencional ensina método mais trabalhoso quando existe opção mais simples e igualmente produtiva? Quando o sistema agrícola se industrializou, o objetivo era padronizar. Criou protocolos. E protocolos de plantio de batata incluíam revolvimento profundo, sulcos uniformes, amontoa padronizada. Esses protocolos foram criados para máquinas, não para jardineiros. Tratores cavam, amontoam e colhem mecanicamente. O método faz sentido em escala industrial com maquinário. Mas quando você traz esse mesmo protocolo para a horta doméstica de 50 metros quadrados, está usando o método de trator com enxada nas mãos. E ensina de jardineiro para jardineiro porque é o que sempre foi ensinado. Ninguém questiona. Ninguém pergunta se existe jeito diferente. E quem descobre método sem escavação geralmente descobre por acidente ou por curiosidade, não porque sistema agrícola convencional ensinou. Aqui está porque isso importa para você especificamente. Imagine jardineiro com dores nas costas que ama cultivar, mas está pensando em desistir porque esforço físico do plantio e colheita de batatas está se tornando impossível. Ou criança que quer aprender a plantar, mas não tem força para cavar.
Ou pessoa idosa que sempre cultivou, mas que as limitações físicas estão aumentando. Método sem escavação torna cultivo de batatas acessível para quem sempre foi excluído por limitação física. Não exige força, não exige ferramentas pesadas, não exige ajoelhar em terra dura. E entrega resultado igual ou superior ao método que exige esforço dobrado. Se você continua usando o método convencional porque é o que sempre foi ensinado, vai continuar trabalhando mais do que precisa e destruindo a estrutura do solo que leva temporadas para se recuperar. Se você experimenta cultivo sem escavação, você descobre que colaborar com a natureza entrega mais resultado com menos esforço do que qualquer quantidade de trabalho forçado consegue. Aqui está como fazer na prática passo a passo. Escolhe local com pelo menos 6 horas de sol direto. Não precisa preparar solo, não precisa cavar. Se há ervas daninhas densas, coloca papelão molhado diretamente sobre elas como primeira camada. Papelão se decompõe e bloqueia ervas sem herbicida. Sobre papelão ou diretamente sobre solo, posiciona batatas semente com broto voltado para cima, espaçadas 30 a 40 centímetros. Cobre com camada generosa de palha, folhas secas ou capim seco de 10 a 15 centímetros. Rega até palha ficar úmida. E espera. Quando brotos aparecerem atravessando palha, adiciona mais camada de 10 centímetros cobrindo talos e deixando apenas folhas superiores para fora. Repete o processo mais 1 ou 2 vezes conforme a planta cresce. Rega quando palha estiver seca, geralmente bem menos frequente que método convencional. E quando folhas começarem a amarelecer e morrer, colheita está pronta. Afasta a palha com mãos e colhe. Para vasos e espaços urbanos, método funciona perfeitamente. Vaso grande de 50 litros ou mais. Coloca camada de palha no fundo, posiciona batatas, cobre com mais palha e adiciona camadas conforme planta cresce. Colheita é virar vaso e separar batatas da palha. Simples, limpo, sem sujeira de terra por toda parte. O resultado de cultivar batatas sem escavação pela primeira vez é transformação de perspectiva que não tem volta. Primeira semana você olha para a palha e pensa que não vai funcionar. Segunda semana, brotos aparecem vigorosos atravessando palha e você começa a acreditar. Primeiro mês, plantas crescem exuberantes, sem uma única capina necessária. Colheita chega e você afasta a palha com as mãos encontrando batatas limpas e soltas, sentindo que está fazendo algo errado porque é simples demais. Conta batatas e percebe que produção é comparável ou superior ao canteiro convencional do lado. E nunca mais você cava para plantar batata. Porque uma vez que você experimenta colheita sem esforço de método sem escavação, trabalho desnecessário de método convencional se torna impossível de justificar. O sistema, em uma frase, pare de lutar contra o solo e comece a trabalhar com ele. Batatas plantadas diretamente sobre solo coberto com palha produzem igualmente ou mais que batatas plantadas com cavação profunda, sem ervas daninhas, sem compactação, sem esforço físico excessivo, com colheita que você faz com as mãos afastando material solto e com solo que fica mais fértil a cada temporada ao invés de mais degradado. Isso é conhecimento que existia muito antes de agricultura industrial padronizar métodos para máquinas. Agricultores que observavam a natureza e imitavam seus processos sempre produziram com menos esforço e mais resultado. Mas quando o sistema resolveu padronizar para a escala industrial, método de máquinas virou método de todos, e jardineiro doméstico ficou usando o protocolo de trator com enxada nas mãos, destruindo costas e solo ao mesmo tempo. Colabore com o processo natural. E assim você transforma cultivo de batatas de tarefa pesada que machuca em experiência simples e satisfatória que qualquer pessoa pode fazer, independente de idade ou condição física. Não cortando caminho, não sendo preguiçoso, sendo inteligente o suficiente para reconhecer que natureza passou milhões de anos desenvolvendo sistemas mais eficientes do que qualquer protocolo agrícola criado em décadas. Você não está apenas aprendendo técnica nova de plantio, está mudando filosofia de como se relaciona com o solo. Está entendendo que produtividade não é proporcional a esforço quando o esforço está sendo aplicado contra fluxo natural. E está descobrindo que maior colheita da sua vida pode vir da temporada em que você trabalhou menos, não mais. Solo que não é agredido trabalha por você. Palha que você espalhou trabalha por você. Minhocas que você não destruiu trabalham por você. E você colhe resultado de tudo que trabalhou em silêncio enquanto você descansava. E a diferença entre horta que te esgota e horta que te alimenta sem te destruir está em confiar que a natureza já resolveu o problema antes de você tentar resolvê-lo com força.